Vamos falar mais uma vez sobre a controversa vitória de Gabriel Bonfim sobre Stephen Thompson no UFC Nashville. Vitória por decisão dividida, que dividiu o mundo da luta e muitas pessoas estão falando que Gabriel Bonfim perdeu esta luta. Neste vídeo eu quero fazer uma análise um pouquinho mais profunda desta luta, demonstrar o porquê eu acho que Gabriel Bonfim ganhou sim essa luta. Eu não discordo com quem fala que essa luta foi tão parelha que poderia ter dado a vitória pro Gabriel Bonfim ou pro Stephen Thompson. Eu concordo quando a pessoa fala, eu vi a vitória do Stephen Thompson, mas a luta foi tão equilibrada que poderia ter sido pro Gabriel Bonfim. Isso eu concordo. O que eu discordo é com pessoas que afirmam categoricamente que Gabriel Bonfim perdeu essa luta invariavelmente. Isso eu discordo. Então, nesse vídeo aqui eu quero fazer essa análise e quero mostrar para vocês o porquê Gabriel Bonfim sim ganhou e sim, poderia ter sido dado a luta também para o Stephen Thompson, mas essa história que Gabriel Bonfim perdeu e não tinha como ver a vitória dele está errada. Fique até o final do vídeo para fazer essa análise, eu vou querer saber a sua opinião no final. Nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da porrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal. Desta forma você se mantém informado sobre tudo que acontece no mundo da luta e você me ajuda a crescer e ganhar relevância aqui no YouTube. Eu conto com o teu apoio. Bora pro vídeo. Hey! Então vamos lá. Vamos mostrar aqui o terceiro round. Por que o terceiro round? Porque o primeiro e o segundo round não tem controvérsia. O primeiro round foi do Gabriel Bonfim, todos os árbitros viram a vitória do Gabriel Bonfim e ninguém discute que o primeiro round foi do Gabriel Bonfim. Da mesma forma, o segundo round, todos os árbitros deram o segundo round pro Stephen Thompson, todo mundo concorda que Stephen Thompson ganhou o segundo round, então não tem controvérsia nem no primeiro e segundo round. O round controvertido é o terceiro round, e foi o terceiro round que os árbitros divergiram. Um árbitro deu a vitória pro Stephen Thompson e dois árbitros deram a vitória pro Gabriel Bonfim. No mundo da luta, nos sites especializados, a maioria das pessoas deram uma vitória pro Stephen Thompson no terceiro round. Voltando a falar, eu não discordo que essa luta foi tão equilibrada que poderia sim ser visto pro Stephen Thompson. O que eu discordo é com a afirmação categórica que Gabriel Bonfim invariavelmente perdeu essa luta. Isso eu não discordo. Eu até concordo com a pessoa, eu vi a luta pro Stephen Thompson, mas tudo bem, eu entendo que dava pra ver pro Gabriel Bonfim. Então nesse vídeo vamos mostrar esta luta aqui. Primeiros minutos do terceiro round, em poucos segundos aqui, a luta começou, não teve muita trocação, em menos de 10 segundos o Gabriel Bonfim já entrou com uma queda. Tá? Ele entrou com essa queda, deixa eu colocar aqui um X, ele entrou com essa queda e ficou aqui, ó. Ele não chegou a quedar, mas ele ficou aproximadamente os 30 segundos pressionando o Stephen Thompson na grade. Pode ver aqui, foram 30 segundos aproximadamente. Então foi ali do 4,50 até o 4,20 aproximadamente, com ele pressionando o Stephen Thompson na grade. É uma posição de superioridade. A esgrima estava muito melhor para o Gabriel Bonfim aqui. Ele não estava com uma esgrima completa, eles estavam trocando esgrima, mas o Gabriel Bonfim estava pressionando o adversário na grade, fazendo com que o adversário Stephen Thompson estivesse numa posição inferior. Ele estava sendo atacado e precisava se defender, enquanto o Gabriel Bonfim estava atacando. Então foram 30 segundos aqui de grade. Depois eles voltaram, ficaram aqui aproximadamente 1 minuto trocando golpes. Não teve nada muito significativo, mas a gente teve aqui a maioria dos tempos do Gabriel Bonfim no meio, tá? E o Stephen Thompson ou recuava, ou andava em volta, ou ia para trás, tá? Então foi mais ou menos aqui, ó, o Gabriel Bonfim, pode ver, ele tá mais pro meio aqui do octógono, e a maioria do tempo, horas ou outro o Gabriel Bonfim também recua, mas a maioria do tempo o Gabriel Bonfim está no centro do octógono, do tatame, pode perceber, o Stephen Thompson tá sempre girando, né? Dá pra perceber inteirinho aqui, ó, o Gabriel sempre no meio do octógono e o Stephen Thompson girando ou andando para trás. Perto dos 3 minutos e 30 aqui, de novo, o Gabriel Bonfim gruda no Stephen Thompson, quase fica numa situação de inferioridade, mas a partir daqui, ó, ele fica aqui aproximadamente mais 30 a 40 segundos pressionando o Stephen Thompson na grade, de novo numa situação de superioridade. Ele estava quase ali com as esgrimas completas, não estava, ele estava trocando esgrima num braço, mas quem estava atacando aqui era o Gabriel Bonfim pressionando o Stephen Thompson. Então foi mais aproximadamente 30 segundos de uma pressão do Gabriel Bonfim sobre o Stephen Thompson. Pode perceber, o Stephen Thompson sempre na grade. Tem um momento aqui que o Stephen Thompson consegue reverter, tá?
Ó, pode ver, ele tá pressionando. Tem um momento aqui que Stephen Thompson reverte rapidamente. Ó, ele reverte. E já solta. Ó, reverteu, conseguiu reverter. Mas ali já foram 30, 40 segundos numa situação de superioridade do Gabriel Bonfim. Aqui ele reverte. E ele não fica muito tempo aqui, ó. E já voltam pro meio do octógono. Aqui temos aproximadamente 50 segundos de trocação de soco e chute. Não teve nada muito significativo. Mas tivemos aqui aproximadamente uns 50 segundos de uma superioridade do Stephen Thompson. Onde ele ficou garantindo o meio do octógono, andando para frente, enquanto o Gabriel Bonfim recuava. Então aqui são os melhores minutos pro Stephen Thompson, são esses 50 segundos aqui, dos 3:30 aos 2 minutos, do qual o Stephen Thompson fica mais buscando luta. E o ponto alto aqui foi um chute que o Stephen Thompson deu aqui no Gabriel Bonfim. Quer ver? Vamos ver o chute que ele deu. Aqui o Gabriel Bonfim já retornou de volta o centro do octógono, tá? E temos o melhor momento aqui do Stephen Thompson. É um chute que ele deu aqui, que deu uma desequilibrada no Gabriel Bonfim. Quer ver? Eu não lembro qual o segundo que era certo, acho que era aqui, ó. Ó, esse aqui. Esse foi o ápice. Nos 2 minutos aqui, faltando 2 minutos, ele foi o ápice, que ele deu um chute, ele deu uma desequilibrada ali, deu uma balançada nas pernas e voltou. Então, esses foram os 50 melhores minutos pro Stephen Thompson durante a luta toda, onde ele buscou mais luta. E não teve nada muito significativo, eles trocaram golpes ali, um chutava, outro chutava, um acertava, outro não acertava. Nas contagens oficiais, o Gabriel Bonfim deu mais golpes significativos, mas esse aqui foi o melhor tempo. Faltando 1:40 para a luta, Gabriel Bonfim de novo vai para cima do Stephen Thompson, chega a aplicar 2 quedas, ó, a bunda no chão, tá? Na contagem oficial, ele chegou a aplicar 3 quedas na verdade, mas na contagem oficial lá no UFC foram 2 quedas contadas, porque uma ele não chegou a colocar a bunda dele no chão, mas ó, ele chegou a colocar a bunda no chão, não estabilizou, tá? O Stephen Thompson conseguiu sair, mas era uma situação de ataque do Gabriel Bonfim. Novamente, Gabriel Bonfim, ó, foram 2 quedas, tá? Vão ser 3 na verdade, mas o Gabriel Bonfim chegou nas costas ali, nada de estabilizar muito bem, mas ele passou 1 minuto e 40. Então já foram 30 segundos na primeira, 30 segundos na segunda, 1:40 agora. Então um total de 2:40 do Gabriel Bonfim numa situação de ataque, ó. Aqui ele tá com uma esgrima bem melhor, pode ver. E o Stephen Thompson o tempo inteiro na grade. Então dá pra ver aqui, foram 1 minuto e 40. Ó, aqui ele chegou a dar uma queda que não contou oficialmente, porque ele não chegou a botar os 2 pés no chão, ficou com um pé no chão ainda ali, numa situação de apoio, que não contou com queda. Mas foi um ataque de 1:40. Pode não ser a forma mais bonita de ganhar, tá? Mas ele pressionou o adversário na grade. Aqui o tempo inteiro, o Gabriel Bonfim, enquanto ele tá na grade, ele tá numa situação de ataque. E enquanto o Stephen Thompson tá o tempo inteiro numa situação de defesa, numa esgrima pior, e tá grudado na grade. Então, na minha opinião, não é a forma mais bonita de ganhar, não foi uma vitória linda, nossa, que vitória linda. Foi uma estratégia dele. E, na minha visão, é perfeito ver uma vitória pro Gabriel Bonfim nessa luta. Então, ou seja, 2 minutos e 40 pressionando na grade, mais 1 minuto do Gabriel Bonfim no meio do octógono buscando luta e o Stephen Thompson rodando. Tivemos 50 minutos bons ali pro Stephen Thompson. Então, pra mim, a vitória que eu vi pro Gabriel Bonfim. Dava pra ver a vitória pro Stephen Thompson? Sim. Em qual momento? Principalmente naqueles 50 segundos que ele deu um chute na cabeça e deu uma desequilibrada. A árbitros poderia interpretar que, bom, o que ficou mais próximo de finalizar a luta foi o Stephen Thompson, então eu prefiro dar pro Stephen Thompson. Então, temos 2 critérios aqui. Quem dominou mais a luta? Ou o Gabriel Bonfim. Quem chegou mais perto de terminar a luta? Quem chegou mais perto foi o Stephen Thompson naquele chute. Mas não teve mais prioridade. Então, eu vejo que daria pra dar a luta tanto com um contra o outro. Eu vi pro Gabriel Bonfim, entendo quem viu pro Stephen Thompson. Agora, ver só a derrota do Stephen Thompson, do Gabriel Bonfim, e não ver a vitória do Gabriel Bonfim, eu acho um erro. Essa aqui é a minha opinião. O que você acha sobre isso? Você concorda comigo? Não concorda comigo? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Beleza? Se chegou até aqui também, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!